Yo, what's up guys? Teacher Paul over here e hoje eu vou te ensinar o Past Perfect. Bom, por que eu vou te ensinar o Past Perfect primeiro? Porque o Present Perfect, ele não existe no português, então é uma coisa mais difícil de ensinar, então eu vou deixar para uma outra aula em um outro momento. Primeiro eu quero que vocês entendam como usa um deles, para depois aprender a usar o outro. Então é mais fácil começar pelo mais fácil de você entender, e aí depois que você estiver já se acostumando com o Past Perfect, aí eu vou te ensinar o Present Perfect. Então assiste esse vídeo até o final para você entender como usar o Past Perfect. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender que o Past Perfect tem uma fórmula. Então qual que é essa fórmula do Past Perfect? Então primeiro ele tem que ter o had. E depois ele tem que ter um participle em seguida. Então se ele tem um had e tem um participle, ele é o Past Perfect. Se ele não tem nenhum dos dois, então ele não é o Past Perfect. Se ele somente tem um dos dois, então ele não é Past Perfect. Ele tem que ter os dois. Tem que ter o had e tem que ter o participle. Então eu vou dar um exemplo para vocês. I had studied. I had studied. Em português ficaria eu tinha estudado. I had studied. Eu tinha estudado. Então você vê que o had é tinha e o studied é estudado. Então quando você coloca o had com past participle, vocês vão montar o past perfect. E vocês podem achar o participle na internet, tem várias listas, você pesquisa lá no Google past participle e vai vir um monte de lista. E aí você vai poder estudar e aprender quais são os past participles. Então vou só tirar um exemplo. Vamos ver o verbo go. Go é no presente. Went é no passado simples. Gone é o past participle. E em todos os verbos no inglês você vai ver três formas: o presente, o passado simples e o passado participle. Então vocês vão ter que usar o participle para você usar qualquer perfect, seja ele present perfect, seja ele past perfect. Então quando que eu vou usar o past perfect? Quando é algo que eu já tinha feito enquanto algo aconteceu. Então, por exemplo, quando eu cheguei na festa, o pessoal tinha ido embora, ok? Então, quando que a pessoa foi embora? Quando eu cheguei na festa ou antes de eu chegar na festa? Então, em inglês fica assim: When I got to the party, the people had left. When I got to the party, the people had left. Então, nessa frase, vocês entendem que as pessoas já tinham ido embora. Tinha ido embora. Então, quando eu cheguei, já não tinha ninguém. Já se eu usar o past simple, dá a impressão que eu causei as pessoas de ir embora. When I got to the party, the people left. When I got to the party, the people left. E falando dessa forma, eu dou a impressão de que eu cheguei e o pessoal vazou. Então, o pessoal não gostou da minha presença lá. Então, tá errado eu usar o past simple quando eu estou falando de algo que aconteceu quando eu cheguei lá. Então, eu cheguei lá e já tinham ido embora. Então, a ação aconteceu antes de uma ação. Então, quando você usa o past perfect, você está falando de duas ações no passado. Uma ação é você chegando lá e uma ação é o que aconteceu antes disso, que as pessoas vazaram. Então, antes de eu chegar lá, as pessoas foram embora. Então, esse é o past perfect. When I got to the party, the people had left. Então, eles já tinham ido embora antes de eu chegar. Entendeu? E essa é a grande diferença entre o past simple e o past perfect. Um aconteceu naquele momento que eu estou falando do passado exato, que é o past simple, e o outro eu estou falando de um momento que aconteceu antes daquele passado exato. Então, antes de eu chegar, foram embora. Deu para entender? Se tiver dois eventos no passado, é o past perfect. Se tiver somente um, é o past simple. Espero que isso tenha ficado bem claro para você. Eu vou dar outro exemplo para você. I had studied English for 10 years before I came to the UK. I had studied English for 10 years before I came to the UK. Então, eu tinha estudado por 10 anos antes de vir para o UK. Então, quais momentos ou eventos do passado está aqui? O primeiro, eu vim para o UK. Então, isso aconteceu no passado. Esse é um evento do passado. Porém, antes de eu vir para o UK, antes desse momento que aconteceu no passado acontecer, tinha um outro evento que aconteceu, que foi eu ter estudado por 10 anos. Então, eu estudei por 10 anos antes de vir para o UK. UK quer dizer Reino Unido. Então, não, é só um exemplo. Na verdade, eu estudei, eu mesmo, o Teacher Paul estudou mais tempo. Eu já tinha estudado muitos anos antes de vir para o
Reino Unido. Praticamente foi o primeiro idioma que eu aprendi. Então eu comecei a estudar inglês com 3 anos de idade. Então é o primeiro idioma. E português eu aprendi em casa. Mas eu só estou usando um exemplo para vocês, ok? Então, basicamente é isso. I had studied English for 10 years before coming to the UK. Ou então, when I got to the party, the people had left. Então, vocês entendem que o had mais um participle vira o past perfect. E eu uso ele quando existe dois momentos. Um que aconteceu no momento exato e um que aconteceu antes desse momento exato. Então, já tinha acontecido isso antes daquilo acontecer. Então, você vê que tem dois momentos no passado e esse é o past perfect. Ok? Espero que isso esclareceu suas dúvidas, espero que essa informação tenha te ajudado bastante. E se te ajudou, mande para um amigo seu, né, que está estudando inglês, para ele poder aprender com essa explicação também. É uma explicação padrão, não é minha metodologia, é o que o pessoal ensina, eles ensinam dessa forma. Na universidade que eu estudei, por exemplo, eles me ensinaram dessa forma e eu estou passando para vocês. Porém, se você quiser algo mais dinâmico, algo mais do meu pensamento, da minha metodologia, então eu sugiro você fazer o seguinte, me siga no Instagram. Meu Instagram é @IamTeacherPaul. Lá eu estou postando vídeos todos os dias, eu estou postando stories e eu estou postando algo bem mais diferente que eu posso falar sobre os meus pensamentos também nos stories, eu posso responder suas perguntas, eu posso ter mais liberdade para poder fazer uma coisa mais no dia a dia para vocês. E aqui eu procuro mais usar uma metodologia padrão, né, do Cambridge, por exemplo, uma das universidades mais conceituadas do mundo, e foi lá que eu estudei. Então eu tento mais passar para vocês esse tipo de metodologia. Porém, no Instagram eu tenho essa liberdade de fazer stories, né, e eu prefiro fazer por lá, porque é uma metodologia que eu criei. Então eu, nos meus pensamentos, uma coisa mais doida assim, que eu criei, e eu acho que isso pode ajudar bastante gente. E também quando eu quero fazer uma coisa menos ortodoxa, uma coisa menos tradicional, eu posso fazer lá, e você que está me seguindo, vocês vão aprender inglês de uma forma que é de acordo com o seu próprio risco. Porque o que eu vou falar lá talvez não tenha base em estudos, não tem um filósofo, né, uma pessoa que estudou linguística, não tem uma pessoa de referência internacional. E na verdade, são coisas que eu estudei, eu aprendi durante esses 10 anos de experiência de professor de inglês, analisando, conversando, sempre estando próximo dos meus alunos. Eu vi que tem algumas coisas que eu ensino de uma forma que fica mais claro para os meus alunos. Então, se você quiser esse tipo de conteúdo, pode ter certeza que lá no Instagram vai ter, lá no meu Stories. Então é bom vocês já me seguir lá, e vai ter algumas coisas mais legais. E se você não quiser seguir no Instagram, fique de olho porque eu vou postar mais esse tipo de conteúdo. Você também pode ser o meu Patreon para ter esses materiais mais exclusivos. E eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, porque a minha metodologia ele pode ser um pouco mais doida, assim, digamos assim, mas ele é eficiente e tem ajudado bastante pessoas. E você sabe como que é, né? As pessoas têm medo de algo que não é tradicional, algo que não tem uma marca, né, de uma universidade e tudo mais. E por isso que aqui no YouTube eu tenho me segurado um pouco para não mostrar minha metodologia. Eu estou seguindo mais a metodologia da Cambridge, né? Mas eu tenho certeza que no Instagram você vai poder desfrutar desse conteúdo, que é uma metodologia inovadora, é uma metodologia que é nova, né? Tem que ser testada com o público. Eu já testei com os meus alunos e funciona. Esses 10 anos que eu tenho feito, ele funciona e tem funcionado com os meus alunos. Mas agora que eu estou falando com uma rede maior de pessoas, que é a internet, então eu tenho que testar as águas antes de colocar minha metodologia preciosa aí no mundo aí fora, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão achar legal e em breve eu vou lançar a minha apostila, o meu livro sobre essa metodologia e vocês vão conseguir desfrutar ainda mais. Então fica aqui o meu convite e é isso aí, pessoal. Amanhã tem vídeo novo, sempre volte para aprender uma coisa nova. E a partir de segunda-feira vão ter vídeos mais dinâmicos, de 1 minuto, e vai ter um pouco da minha metodologia também, para você já sentir o gostinho. Mas a minha metodologia vai sair mesmo em forma de livro, então fique atento para você poder já pegar e ser o primeiro a ter acesso a esse conteúdo, porque vai ser uma coisa bem legal.
E eu tô trabalhando dia e noite para fazer vocês chegarem à tão sonhada fluência. Então, dá aquela curtida aí, compartilha, dá aquela valorizada que eu agradeço. Manda para seus amigos porque compartilhar me ajuda bastante também. E olha só, eu vou falar amanhã quem foi o vencedor lá do concurso que eu fiz para vocês, o especial de 1000 inscritos. E olha só, a gente já tá com o dobro, mais que o dobro, tá quase em 2.500. Então, em menos de um mês a gente conseguiu duplicar e meio. Então é algo bem legal. A gente já está com quase 2.500 inscritos. Então amanhã vocês vão saber quem que é o vencedor daquele concurso que eu fiz do especial 1000 inscritos. Então não perca amanhã, porque vai ser legal. I'll see you tomorrow. Thank you guys. Bye bye.